Graças ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo e bendito aquele que vem em nome do Senhor, o seu anjo mensageiro. Graças a Deus por ter aqui entre nós o nosso amado irmão William Soto Santiago. Bom, queremos dizer ao irmão William que nós nos sentimos muito agradecidos a Deus, muito contentes, e sabemos o esforço que ele faz, está percorrendo praticamente o mundo, de Jerusalém a Porto Rico e assim o mundo inteiro, e entendemos que não é algo simples, mas o amor que há em seu coração para conosco é muito grande. Por isso, ele está aqui conosco. E deixamos aqui conosco nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Muito bom dia e boa tarde para aqueles que estão em outros países de tarde. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, vamos ler no livro do profeta Daniel, começando no capítulo 2. Versículos 25 em diante, diz: Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande
y cuya gloria era muy sublime, e cujo esplendor era excelente, estava em pé delante de ti, diante de ti, y su aspecto e a sua aparência era terrible. era terrível. La cabeza de esta imagen era de oro fino, A cabeça da estátua Su peito era e de seus ouro braços fino, o seu peito de e os seus prata, braços de prata, su vientre o y seu sus ventre e as muslos suas coxas de bronce, de bronze, sus piernas de hierro, as suas pernas de ferro, sus pies os seus pés en parte de em hierro parte de ferro y en parte de barro e em cocido. parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra Estavas fue vendo cortada, isto quando uma pedra não foi com mano, cortada sem auxílio de mãos, feriu a imagen los a qual pies feriu a de hierro estátua nos pés de ferro barro e de cocido, barro y los e desmenuzó. os esmiuçou. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, Então foi barro juntamente cocido, esmiuçado el o ferro, bronce, o barro, la o plata y el bronze, oro, a prata e o ouro, fueron como os tamo quais se fizeram de las eras como a del palha verano, das eiras no y se estio, los llevó el viento, e o vento os levou, sin que de ellos quedara e rastro. não se achou lugar algum para eles. Mas la piedra que Mas hirió a la a imagen pedra que feriu a estátua um grande monte, se fez um grande monte e encheu toda la tierra. toda a terra. Este es el sueño. Este é o sonho. También la interpretación Também a interpretação dele diremos en presencia na presença del rey. do rei. Tú, oh rey, Tu, ó rei, eres rey de reyes, és rei de reis, porque el Dios del cielo a te quem ha o dado Deus do céu reino, deu o reino, poder, o poder, força a força e a majestade, y donde quiera que habitan los hijos de los em hombres, cujas mãos ele entregou os filhos dos homens. y aves del Onde cielo, quer que habitem os Ele animais has do entregado em campo tua mão. e as aves do céu, E te e ha fez dado que el dominasses sobre sobre todos todo. eles, tú eres tu és aquella cabeza a de cabeça de ouro. y después de ti, Depois de ti levantará se outro levantará reino outro reino inferior ao teu, y luego un tercer e um reino terceiro reino de bronce, de bronze, el cual dominará o qual sobre toda la tierra. terá domínio sobre toda a terra. Y el cuarto reino O quarto reino será fuerte será forte, como hierro. será forte Y como el ferro, hierro desmenuza y pois rompe como o ferro todas as esmiuça e coisas, quebra tudo, desmenuzará. como o ferro quebra todas as quebrantará coisas, todo. ele esmiuçará e quebrará. Y lo que viste de los Quanto ao pies que viste dos pés y los dedos, e en dos parte dedos, de barro em parte de cocido barro de oleiro del farero, y en parte, e em de parte hierro, de ferro, será un reino isso dividido, será um reino dividido. mas haverá nele Contudo, haverá nele algo de força alguma coisa da firmeza hierro. do ferro, así como viste el pois que hierro viste o ferro mezclado misturado con com barro cocido. de oleiro. Y por ser los dedos de Como los os pies dedos dos pés em parte eram de em parte hierro de e em ferro parte e em parte de barro de cocido, barro, el reino será en assim, parte por uma fuerte, parte o reino será forte parte frágil. e por outra será así como frágil. viste el hierro mezclado Quanto ao que viste o com ferro barro, misturado com barro se de oleiro, mezclarán por misturar-se-ão medio de alianças pelo humanas, casamento y no se unirán. por meio de alianças Ele humanas, mas não se ligarão Como o barro um não ao se outro, mescla, assim como o ferro como não o se hierro. mistura com o barro. Y en los días de estos reyes, Mas nos el dias Deus destes del reis, cielo levantará o Deus do reino céu levantará que um não será reino jamais que não será jamais destruído. ni será el reino dejado, Este reino outro não povo passará a outro povo, mas desmenuzará, esmiuçará e e consumirá consumirá todos todos estes reinos pero él prevalecerá e será estabelecido para sempre. de la manera que viste que Como viste, de la manera que viste que del monte como viste que do foi monte cortada una foi piedra, cortada uma pedra, no con mano, sem auxílio de mãos, la cual desmenuzó e el ela hierro, esmiuçou o ferro, el bronce, o bronze, el barro, o barro, la plata, a prata y e o ouro. el gran O Dios grande Deus ha mostrado al rey fez saber ao rei lo que ha de o acontecer que en el há de porvenir. ser depois disto. Y el sueño es Certo é verdadero o sonho y e su fiel a interpretación. sua Fiel su interpretação. interpretación. Que Dios bendiga Que nuestras Deus almas, abençoe nossas almas Com sua palavra com nos sua permita palavra e nos permita entender. entendê-la. Nuestro tema para Nosso esta tema para plática es esta conversa é la venida de la piedra a angular vinda da pedra angular e a destruição de los reinos do de los reino gentiles. dos gentios.
Pueden tomar asiento si Podem tienen la sentar, bondad. queiram ter a bondade. En este sueño que le dio Neste sonho Dios al rey que Deus Nabucodonosor, deu ao rei y Nabucodonosor se le interpretó al profeta Daniel, e o profeta Daniel o tenemos interpretou, la trayectoria temos a trajetória del reino de los gentiles do reino dos gentios que comenzó que começou con Nabucodonosor, com Nabucodonosor representado representado en la cabeza, na de cabeça oro. de ouro. Continuó Continuou con el reino de com o Persia, reino medo-persa representado, en el representado no peito pecho y los brazos e os braços de plata, de prata y continuó e continuou con el reino com o reino de Grecia, da Grécia de Alejandro el Grande, de Alexandre o Grande, representado, en representado el vientre, los músculos, no ventre e nas bronze. coxas de bronze. y pasa luego E passa, então, al reino ao reino romano, romano, representado, en las representado nas pernas piernas de hierro, el de imperio de ferro, Roma. o Império de Roma. Y luego de eso E depois disso, pasa en esa misma passa etapa de nessa Roma, mesma etapa de Roma, pasa a los passa pies de hierro aos pés de ferro y de barro e cocido. de barro. El reino de los O gentiles reino se dos encuentra gentios actualmente se encontra atualmente nos pés de ferro e de barro. la última A etapa última etapa del reino do de los reino gentiles dos gentios, que que terminará terminará en la venida na del Señor vinda do Jesucristo Senhor Jesus Cristo con com su destrucción. sua destruição. La destrucción del reino A de los gentiles destruição do reino dos gentios será pronto, será em breve, porque se porque encuentra en los pies se de encontra nos pés de ferro e de barro, e a vinda de Cristo hierro, es la que le é pone fin al a que reino coloca fim ao reino dos gentios. Cristo Cristo viene en un caballo vem blanco num cavalo branco en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, y los que vienen con él Y son los creyentes aqueles que vêm com de ele diferentes, são os crentes em etapas Cristo das diferentes etapas da igreja. son resucitados São ressuscitados en el día posterior, no último dia. y ese es el ejército E esse é o exército celestial Cristo que vem com Cristo en su venida na sua vinda, para el establecimiento para del o reino. estabelecimento do reino de Porque Deus, no pueden estar presentes dos reinos porque a la não vez, el podem reino estar presentes dois reinos ao mesmo tempo, o reino dos gentios e o reino de Deus. Por lo tanto, Portanto, el reino de o Dios reino de Deus será será estabelecido estabelecido na terra y e habrá haverá un David, Davi. no David literal, Não Davi sino un literal, mas Davi, El Messias da o príncipe. Messias príncipe, David, el hijo de David, o filho de Davi, que se sentará en que el se trono de sentará no trono de Davi David e restaurará, restaurará o reino de Davi el reino de David, e reinará pelo milênio luego por e toda depois la por toda eternidad. a eternidade. El ángel Gabriel, O anjo cuando le Gabriel, apareció a la Virgen quando María, apareceu à Virgem Maria, le dice disse que va a tener ella un que ela niño, vai ter um filho, va a concebir, vai del conceber Espíritu do Espírito Santo, Santo, va a tener un niño, vai ter um filho y que le ponga por nombre, e que lhe coloque por nome Jesus. y que Dios le dará E el que reino, Deus lhe dará o reino, o trono de Davi, seu pai, y reinará. e reinará para sempre. São São Lucas, 1, capítulo 1, versículos 30 ao 36. O herdeiro desse reino Cristo. é Cristo, E os e os co-herdeiros são os crentes em Cristo das diferentes etapas da igreja. No livro dos selos, dice el reverendo William Branham disse o reverendo William Branham que el jinete que que viene o en cavaleiro Apocalipsis 19 que vem em Apocalipse 19 é Cristo com los com redimidos os por la redimidos sangre pelo sangue de Cristo. de Cristo. Y nos dice E nos diz que esto será que isso será la venida a del vinda Señor do Senhor para para establecer su estabelecer seu nesta reino terra. nesta terra. reino. Él viene Ele vem a su iglesia à sua igreja
que estará viva que estará viva en el día no posterior, último cuerpo dia, místico de o Cristo, corpo místico de Cristo, na etapa ou era da angular, pedra angular. y viene E vem Cristo Cristo con com los santos os santos que dormiram ou físicamente, morreram fisicamente. vienen Vem para recibir sus para cuerpos, receber seus corpos físicos físicos glorificados, o sea, ser ou seja, resucitados serem ressuscitados em corpos corpos eternos, imortais y jóvenes de e toda jovens eternidad. para toda a eternidade. Y E los os veremos a Cristo y a todos los e a santos todos os resucitados. santos ressuscitados, Quando os veamos, e quando os virmos, transformados. seremos transformados. Disse o reverendo William Disse o Branham. reverendo William Branham. Ou Ou seja, que aunque para el mesmo reino que gentiles, para o reino dos gentios, el panorama o panorama que presenta la escritura que a es Escritura apresenta de tristeza, é de de dolor, tristeza, de dor, de destrucción, de destruição, para para os os crentes em Cristo es de é de glória, porque porque será establecido el reino de será Dios. estabelecido o reino de Deus na Por terra. eso se le llama Por el isso reino de David, se chama ao trono se o lhe chama reino de trono Davi e ao trono se chama de David. o trono de Davi. Porque el reino de Porque Dios o en la reino tierra de Deus na terra es el é reino o de David. reino de Davi. Cristo Cristo está sentado no trono celestial e governa e governa toda a toda a criação, criação, todos reinos todos os reinos invisíveis. invisíveis. Cristo Cristo é o rei. é o Rei. Ele Ele é o é o herdeiro de toda a criação. e por ele foi E criada por ele foi criada toda a criação. toda a criação. Portanto, Portanto, Cristo, Cristo, a a pedra não cortada por mãos, no monte e do monte de Deus, se manifestará, se manifestará, se revelará en se ese tiempo final, revelará neste tempo final, lo cual dará o qual punto final al dará reino de los ponto gentiles, final ao reino dos gentios, y vendrán los juicios e divinos virão os sobre juízos divinos el reino sobre de o los reino gentiles. dos gentios, Porque porque dois reinos não podem estar existindo ao mesmo tempo. Portanto, estejamos preparados, porque a cada dia que passa se aproxima mais o tempo de nossa redenção, de nossa adoção, que é a redenção do corpo, nossa transformação. Então, todos seremos jovenzinhos com corpos interdimensionais e com todo o poder de Deus em nós. Estejamos preparados. Cada dia ficam melhor as coisas para os crentes em Cristo. Para o mundo, ficam a cada dia pior. Mas para o crente é diferente. A cada dia, Deus nos dá mais revelação do seu programa correspondente a este tempo final, pelo qual damos graças a Cristo, que nos abençoa com abundância de revelação e nos abre o entendimento para compreender a vinda da pedra angular e a destruição do reino dos gentios. A pedra angular é a vinda de Cristo, e o reino dos gentios e sua destruição, que tem estado governando sobre o planeta Terra desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, e que, na visão ou sonho do rei Nabucodonosor, é representado o reino dos gentios em uma estátua que o rei Nabucodonosor viu, onde ele, o rei Nabucodonosor, é a cabeça do reino dos gentios dessa primeira etapa. Portanto, Deus mostrou ao rei o que
há de acontecer. y le muestra lo que hace de E suceder. mostra o que há de acontecer no tempo final. Le mostró el reino de los gentiles Mostrou desde o la reino cabeza dos gentios desde a cabeça hasta até los pies. os pés. Y nosotros E nós estamos estamos representados representados en el cuerpo místico no de corpo místico de Cristo, Cristo, a iglesia a igreja que comenzó en que la parte começou na parte de los pies dos pés y actualmente, e se atualmente encuentra se en encontra na parte da cabeça. la cabeza es A Cristo, cabeça é Cristo y Él es e Ele é el Rey. o Rei. Mientras el reino de los gentiles Enquanto o va reino bajando, dos gentios vai descendo, vai decaindo, al pasar por ao diferentes passar etapas, por diferentes etapas, el reino o de reino de va Cristo vai subindo, subindo, subiendo subindo de uma era a outra edad, a outra era, va creciendo vai crescendo y e ya se encuentra el já reino se de Cristo encontra o reino de Cristo na etapa de pedra angular. O sea que Ou seja, que en la etapa de está na coronación, etapa de coroação, la iglesia a del igreja Señor do Cristo Senhor Jesus Cristo en la edad na era de la piedra. da pedra angular. La iglesia A también igreja es também é o templo de Deus, templo de Jesus Cristo, donde Él mora onde en ele Espíritu mora Santo em Espírito Santo desde desde o dia de Pentecostés. Pentecostes. Desde el día de Pentecostés, Desde o dia de Pentecostes, Cristo mora en medio. Cristo mora no meio da sua igreja. Él dijo, yo estaré Ele con disse: vosotros Eu estarei convosco todos os dias hasta el fin até del o mundo. fim do mundo. São Mateus capítulo São 28, Mateus verso capítulo 20. 28, versículo 20. E E também também disse, disse: onde Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Yo estaré. eu estarei. São Mateus capítulo verso 18, versículo 20. Cristo Cristo está está em meio da sua igreja de edad no meio da sua igreja de era em era, passando de uma era a outra, en donde llama a los onde escogidos chama os escolhidos de cada era, por meio del mensajero através do mensageiro correspondente a a cada era. E E, em nosso tempo, em nosso tempo, el llamado es o la chamado parte más é alta na parte mais alta do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. y E, porquanto es un templo é um espiritual, templo espiritual, la etapa a etapa correspondente a este tempo es é la edad de oro. a era de ouro. El reino de los gentiles O reino comenzó dos con oro gentios começou com ouro y ya está con e hierro y já barro. está com ferro e barro. Miren cómo se ha Vejam devaluado como el reino de los se gentiles. desvalorizou o reino dos gentios. Una cabeza de Uma oro vale cabeça mucho, de ouro vale muito, pero unos pies mas de hierro y uns barro pés cocido de ferro e de barro tienen muy têm poco valor. muito pouco valor. Y en la iglesia E del na Señor igreja do Cristo Senhor Jesus Cristo, se começou de baixo hacia arriba para cima y ya se encuentra, e já en la se etapa encontra na etapa de la cabeza da de oro cabeça de ouro de los reinos do de reino Dios. de Deus. Recuerden que Lembrem que la piedra de ele corona. é a pedra de coroa. Él es Ele é el rey o rei que viene que vem un nombre com que um nadie nome conoce que sino ninguém conhece a não ser ele mesmo. conforme Conforme a como diz Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante. Este es el tiempo de más bendición para los creyentes. Este é o tempo de mais bênção para os crentes em Cristo, o tempo de mais revelação divina para todos os crentes em Es el Cristo. tiempo de la revelación É o divina tempo correspondiente da revelação divina correspondente ao lugar santíssimo, allá en el tabernáculo lá no tabernáculo que Moisés construiu y en el templo e no que templo que construyó el o rei Salomão construiu. Era en el lugar Era no lugar sobre el santíssimo, propiciatorio, sobre o propiciatório, que es la tapa del que é a arca del tampa pacto, da Arca do Pacto, donde estaba onde la presencia estava a de Dios presença de Deus en medio no meio de los dos dos querubines dois de oro. querubins de ouro. E agora, en la E iglesia del agora, Señor Cristo, na igreja estamos do Senhor Jesus Cristo, essa etapa estamos de nessa ouro, etapa de ouro, essa etapa do essa lugar etapa do santíssimo, lugar santíssimo del templo do espiritual templo de espiritual de Cristo. Podemos ver Podemos que ver que en el no tabernáculo que que Moisés construiu,
Y el templo E que no construyó el templo rey Salomón, que o rei Salomão construiu, o lugar santíssimo por dentro y era por fuera, ouro por dentro e por fora. es É el oro o ouro lo que representa o que la divinidad, representa a divindade, porque estaba Deus estava en ese lugar. nesse lugar. Y por eso la edad E de por piedra isso, angular, a era de pedra angular é a era de ouro da igreja, porque porque é a etapa para e da vinda do Senhor, a sua igreja para coroar sua igreja e reinar com sua igreja durante o reino milenial do Messias. Estejamos preparados, porque algo grande se prepara no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é na era de pedra angular. Portanto, estejamos unidos com o amor divino, uns com os outros, trabalhando sempre com o amor divino na obra do Senhor e de todo o coração. Vossa recompensa no céu é grande para os crentes em Cristo deste tempo final. São os mais bem-aventurados somente com pertencer à era de ouro, à era do lugar santíssimo. É o maior privilégio que uma pessoa possa ter. É a etapa para a revelação, manifestação vinda do Filho do Homem ao seu reino, e o seu reino é sua igreja. Portanto, estejamos preparados com nossos corações dispostos para desfrutar todas as bênçãos de Deus para seu povo neste tempo final. Os ministros bem unidos uns com os outros e as congregações bem unidas, trabalhando no programa divino e tendo tudo o que é necessário para ter as mensagens em vídeos, em folhetos e por transmissão de satélite. Estejamos preparados, porque as maiores bênçãos para a igreja correspondem a este tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes esta saudação e desejando grandes bênçãos da parte de Deus, as bênçãos prometidas para os ministros e congregações do tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo Andrés Cruz Gallegos para continuar. Gracias. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto.
Amén y amén. Y yo también. Amén. Gracias al Señor Jesucristo.